Ao longe, a fumaça sinaliza um rastro de destruição. E aquele que um dia impulsionou a evolução do homem, hoje pode representar o perigo. No solo, a natureza tenta resgatar a vida, trazer o verde de volta. Mas nem sempre ela consegue. Infelizmente, este episódio se repete todos os dias. Uma cidade cinza. É assim que Mococa está ficando com estas incessantes queimadas, que não consomem só aquilo que traz dor de cabeça para a gente, não. Na verdade, elas também levam embora a saúde do nosso meio ambiente. O fogo elimina nutrientes que são essenciais às plantas, como fósforo, nitrogênio e potássio, além de compactar e reduzir a umidade do solo, o que causa o processo de erosão e outras formas de degradação da área. Tudo isso reduz a capacidade produtiva da terra, sem contar com a quantidade de espécies que constituem nosso ecossistema, que são queimadas vivas. Os impactos são muitos, né? Essa quantidade de queimadas aumenta a poluição do ar, o que acaba ocasionando uma intensificação do efeito estufa, né? O aquecimento global aumenta e isso acaba mexendo com o clima do planeta todo. No Corpo de Bombeiros, o telefone toca todos os dias com o mesmo pedido: combater as queimadas. Trabalho que vem ficando cada vez mais difícil, porque os focos de incêndio acabam em endereços diferentes. Sim, a gente enfrenta muita dificuldade com relação à área, que é muito grande, né? A falta de limpeza dos terrenos. A gente até aconselha a população que faça a limpeza dos terrenos para que diminua essa incidência desses incêndios, até mesmo porque muitos são criminais, né? Já aconteceu de estar combatendo fogo numa empresa de transformador, onde ele se propagou a princípio de um terreno baldio. Colocaram fogo no terreno baldio, se propagou para dentro da empresa, gerou um incêndio gigantesco. Então a gente enfrenta muita dificuldade com relação a isso. A população, né, a gente pede para que ela enfatize bem essa situação, que cuidem das áreas para que não diminua realmente essa incidência, que é muito, muito complicado. É terreno sujo, propriedade rural com mato seco, aquela praça ou área pública cuja manutenção anda esquecida. Locais que têm um aspecto de abandono, são combustíveis para aquela ideia de que o fogo é uma solução, um método de limpeza. Não faltam. Esse é um período, agora nós entramos num período de seca, né? Um período de estiagem. Então a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e outras pessoas envolvidas, nós ficamos sempre muito alertas quanto aos riscos pertinentes a essa condição, né? E os principais são através das queimadas, né? Os maiores riscos que nós enfrentamos agora são as queimadas, os incêndios em terrenos, em matas, florestas, que muito nos preocupam. Então é preciso que se fique bem alerta nesse período e que as pessoas tenham a consciência da importância de cada um. Todos os anos é assim, basta o clima mudar e este hábito volta a entrar em cena. Se deparar com uma fumaça no céu, vira algo cotidiano. Entretanto, uma prática que incomoda qualquer um. Incomoda bastante. Atrapalha as crianças, né? Faz mal, respiração, atrapalha muito. Desconforto e perigo. Em outubro do ano passado, uma empresa de reciclados no Distrito Industrial 2 foi destruída pelas chamas, após um incêndio que começou no terreno vizinho. Ninguém saiu ferido, mas foi por muito pouco. Colocar fogo em uma área, seja ela qual for, é um crime. Mas este pode não ser o prejuízo maior desta história. Até mesmo o serviço anterior, a gente estava apagando um incêndio numa área rural, distante. No mesmo período, a gente foi acionado para um fogo em residência, né, do outro lado da cidade, né, um local até o caminhão, então, né, atravessar a cidade para conseguir combater o incêndio na residência. O período é muito grande. Por graças a Deus, né, o local foi um foco muito pequeno lá, conseguiu ser controlado pelo próprio morador, pelos vizinhos, e não ocorreu o problema maior. Mas a gente tem muita dificuldade com relação a isso, até mesmo porque o efetivo é reduzido, é um caminhão de incêndio, um caminhão de resgate,
né? Muitas vezes não tem efetivo para as duas viaturas, né? A gente tem que se dividir entre uma e outra, então é complicado com relação a isso.